Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica nós estamos trazendo para a Prosa com Bertalha hoje. Supply Chain, das engrenagens ao impacto social. Afetadas e embaladas pelas recentes rupturas e crises globais, desde o coronavírus às mudanças climáticas e também a guerra entre Rússia e Ucrânia, organizações e governos passaram a olhar para o contexto mais amplo em que as complexas cadeias de suprimentos estão inseridas. A vacina que nos ajudou a enfrentar a crise da saúde, o alimento que chega à mesa, os medicamentos que nos salvam e os equipamentos que apoiam o aprendizado são alguns dos exemplos de bens que percorrem engenhosas e complicadas cadeias. Elas nos abastecem com mercadorias e serviços vitais e fundamentais para o bem viver, ao mesmo tempo em que, por vezes, afetam o meio ambiente e a sociedade, causando impactos negativos. Mas qual o papel de supply chain no mundo? Qual a sua significância? Nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Vinícius Picanso Rodrigues, que está lá na Escócia. Olha só que honra trazer aqui para a Prosa com Bertalha o Vinícius. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa. Muito obrigado, Bertalha. É um prazer estar aqui. Obrigado por me convidar. Que bacana. Vinícius, vamos já convidando o pessoal para se inscrever no canal, acionar o sininho e dar um joinha para o Vinícius, que fez todo um esforço aí para comparecer à Prosa com Bertalha, para compartilhar os seus conhecimentos. Antes de tudo, quem é o Vinícius? Boa, Bertalha. Bom, o Vinícius é professor e pesquisador nas áreas aí de operações, logística e cadeia de suprimento. E é um apaixonado por desafios sociais e ambientais, né? Acho que a gente vai falar muito disso aqui. Hoje, como você mencionou, estou na Escócia, né? Tenho links aí grandes com o Brasil, estudando os fenômenos sociais e ambientais que o Brasil passa e tem como desafios pela frente. Então é isso. Esse é o Vinícius aí, bem rapidamente. Bacana, meu amigo. Seja realmente, eu repito aqui, bem-vindo à nossa prosa. Esse é Muito um obrigado. tema interessante, o Vinícius. Vamos contextualizar um pouquinho esse tema para nós? Vamos lá. Bom, eu acho que, né, o tema principal aí da gente sair de, né, olhar para as cadeias de suprimento, saindo de uma visão de engrenagens, indo para uma visão de impacto social, eu acho que fala muito com as mudanças que o mundo tem vivido ultimamente, né? Então, acho que o grande contexto aqui, Bertaglia, é entender que a forma com que a gente encara ou encarava as cadeias de suprimento, né, que é basicamente a organização aí das empresas para trazer para nós o que a gente precisa no dia a dia, desde produtos até serviços, e uma combinação dessas coisas, o jeito que a gente olhava e olha para essa né, complexidade, todo esse encadeamento todo, ele está fadado a falhar se a gente continuar, né, olhando da forma que a gente olhava. E o que significa a forma que a gente olhava? Era basicamente um olhar de eficiência, né? Ou seja, o que é um olhar de eficiência? É você querer fazer tudo o que você tem para fazer, usando o mínimo de recurso possível e com o menor custo possível, né? Isso fez com que, nas últimas décadas, aí, as empresas fossem caçar, por exemplo, mão de obra barata, né? Então, a gente começou a ver empresas se deslocando para países em que puramente o interesse era uma mistura de incentivos fiscais, com mão de obra barata, com regulações um pouco mais, entre aspas, frouxas ou não tão estritas. Isso fez com que a gente desenvolvesse uma série de problemas, né? E esses problemas hoje eu acho que estão ficando cada vez mais evidentes, tanto do lado social quanto do lado ambiental. Então, acho que esse é o grande contexto. A pandemia mostrou muito isso para a gente, ou está mostrando ainda, né? As rupturas causadas pela guerra na Ucrânia, instabilidades políticas em uma série de países, tanto centrais quanto periféricos e tal. Acho que tudo isso tem mostrado muito que
as cadeias não são só muito vulneráveis, mas elas podem ser também nocivas, né, na forma com que elas lidam com essa transformação toda, né, do ponto de vista ambiental e social. Então, acho que esse é o grande plano de fundo, esse é o grande contexto, entender que o mundo está mudando, ele mudou, ele vai continuar mudando, e acho que o passo com que a gente olha para as cadeias e a gente gerencia as cadeias vai ter que mudar também. E é interessante que você está trazendo um pano de fundo muito interessante, muito bom aí que você trouxe, o Vinícius, até porque quando nós olhamos a perspectiva da pandemia, a pandemia deixou uma marca para a gente. Nós Uhum. vivenciamos crises anteriores, mas até pelo fato de termos a crise da saúde em conjunto com outros elementos de empregabilidade, de saúde, de logística, de supply chain, navios que Uhum. não carregavam e não descarregavam lá na China, afetando o mundo todo. E depois nós tivemos na sequência ainda aquele navio de Suez, né, no canal de Uhum. Suez, que acabou Fatídica. ali tendo um problema. Isso Uhum. demonstrou, e aí eu queria trazer de novo o tópico, explorando o seu conhecimento, a sua experiência como professor, o Vinícius, trouxe a parte do entendimento, basicamente, da fragilidade e vulnerabilidade que nós temos como governos, países, como empresas, organizações e também como indivíduos. Comenta um pouco sobre isso, Vinícius, pode ser? Claro, claro. Eu acho que a palavra vulnerabilidade, Bertale, que você está usando e a gente está debatendo aqui, eu acho que ela é extremamente adequada para entender, eu acho que um pouco do motor por trás dessa transformação que eu estava falando, né? Nós somos frágeis, né? Tanto que é muito curioso que é, alertas eram feitos anteriormente sobre possíveis pandemias, né? Aqui mesmo no Reino Unido, existiam vários grupos que, ali por volta de 2010 a 2015, conversaram até com tomadores e tomadoras de decisão, falando: olha, é, segundo os nossos estudos, nossos prognósticos aqui, a gente não está preparado para uma pandemia. E a reação das pessoas era quase dar risada, né? Como assim uma pandemia, né? Você tá maluco, você tá maluca? De onde você tá tirando essa história meio ficção científica, né? E deu no que deu, né? Eu acho que hoje a gente consegue olhar e entender que provavelmente se eu bater na porta de um parlamentar agora, de uma parlamentar, e falar sobre pandemia, acho que a última coisa que essa pessoa vai fazer é dar risada ou debochar do potencial problema. E eu acho que isso aconteceu para vários outros assuntos, né? Eu acho que mudanças climáticas também, e tudo isso foi Uhum. expondo, né, a fragilidade que a gente realmente vive. Enquanto até vou expandir bastante aqui o cenário e falar como humanidade mesmo, né? E nisso, né, eu acho que essa vulnerabilidade que a gente vê, ela é fruto de nós termos justamente otimizado ou buscado otimizar nessas cadeias e nessas organizações é, o desempenho financeiro, né? Ou seja, fazer a busca incessante pela eficiência como uma máquina, né? O que eu costumo dizer é que a gente passa da engrenagem para o impacto social, porque até então a forma como a gente olhava para todas essas conexões era muito mecanicista, né? Que como numa máquina, se eu apertar um determinado parafuso ou reorganizar alguma engrenagem, eu vou ter um efeito imediato, ou eu vou conseguir prever qual é esse efeito. E a gente está vendo que a realidade é muito mais complexa que isso, né? E realmente um vírus é capaz de desestabilizar a humanidade, um canal fechado é capaz de desestabilizar, pelo menos momentaneamente, né? Ou causar rupturas no fluxo de bens materiais entre países e tudo mais. E a gente tem uma série de outras pressões que estão acontecendo e vão acontecer, em que vão expondo essa vulnerabilidade, essa fragilidade. E eu acho que a forma de encarar isso, é por isso que eu trago o pano de fundo de impacto social e ambiental, é colocar essa vulnerabilidade nas principais trincheiras de como a gente vai lidar e gerenciar, né, as cadeias. Primeiro, reconhecer que ela existe e encontrar mecanismos para lidar com essa fragilidade, com essa vulnerabilidade. Então, a gente tá exposto a uma série de riscos, a uma série de potenciais pontos de ruptura, né, em que
muitas vezes a gente não está preparado ou preparada para encarar, né, para entender. Então, acho que ter essa visão em um primeiro momento é extremamente importante. Ao mesmo tempo, eu acho que, sem querer, a pandemia e né, série de uma série de acontecimentos, os efeitos das mudanças climáticas, as guerras, as instabilidades, como a gente estava conversando, acabaram, sem querer, fazendo com que a gente tivesse um laboratório, a gente pudesse testar algumas coisas e sentir qual é o efeito, e sentir qual que é a forma de lidar. Um exemplo, acho que são os próprios sistemas de saúde. Se a gente pensar na cadeia hospitalar, por exemplo, a cadeia de insumos, a própria cadeia da vacina que você mencionou no começo, é impressionante o que foi feito, né? É impressionante a velocidade com que a gente conseguiu não só desenvolver uma vacina, como colocá-la na mão de bilhões de pessoas. É claro que, depois a gente pode até tocar nisso, existem desbalanceamentos, existem injustiças, existem uma série de questões ainda a serem encaradas que é fruto da desigualdade entre países e dentro de países. Mas se a gente olhar em muitas perspectivas, eu acho que a gente também tem bons resultados no sentido, como eu costumo dizer, laboratorial. Acho que foi um grande experimento, foi um grande laboratório. Então, acho que, primeiro, encarar a vulnerabilidade de frente, de cara, como ela é, trazer isso, né, reconhecer isso, e dois, né, capitalizar em cima desses esforços e desses conhecimentos e principalmente aprendizados que a gente teve. Acho que isso é fundamental. E aí tem um ponto bastante interessante, e rapidinho eu gostaria de fazer um comentário, né? Eu li um artigo recentemente de um jornal italiano Uhum, sobre... Porque durante a pandemia nós falamos muito sobre a perspectiva e oportunidade, eventualmente, de migrar o hub logístico e fabril da China para outros lugares. O Japão, inclusive, oferecia dinheiro para que as empresas voltassem para o Japão. E nesse artigo italiano que eu estava lendo, uma das coisas que eles colocam é que, de alguma maneira, na Europa, já existe uma certa migração, ainda bem de leve, né, uhum, de algumas indústrias movendo para a Turquia, movendo mais para o sul da Europa e também para o norte da África. uhum. Você estando aí na Escócia, chegou, se bem que a Escócia está um pouco distante, né, daquele centrão da Europa, mas você chegou a notar esse tipo de movimento, Vinícius? Uhum. Não claramente, eu concordo com você, eu acho que é tímido ainda, Bertaglia. O que tem muito é discussões em torno desse tema, né? Uhum, Né, que é o famoso reshoring, né? Ou recolocar, né, indústrias inteiras, né, que eram muito caras às economias europeias e a outros países desenvolvidos, trazer grande parte da cadeia de volta, né? E apesar das discussões, eu acho que o movimento é tímido, né? Eu acho que, só comentando um pouco desse ponto, eu acho que uma coisa que a pandemia também fez é que a gente ficou. Eu acho que a gente já era ansioso uhum. em definir tendências, acho que a gente ficou mais ansioso ainda em definir tendências. Então, eu lembro que no auge da pandemia todo mundo falou: não, é a morte do Lean, né? É a morte do Lean Eu Manufacturing, lembro é a disso. morte da manufatura enxuta, não tem mais como ser enxuto, toda a produção vai voltar para os países de origem. E começou assim uma série de prognósticos, né? Meio tudo ou nada, né? Meio zero ou mil. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que a palavra que você usou é muito boa, né? De leve, né? Acho que as coisas estão acontecendo de uma forma bastante ainda difícil de definir uma tendência clara. O que eu sei, o que eu posso talvez dizer é que as empresas estão revisitando essa decisão. Acho que esse é o grande X da questão. É como eu falava, por exemplo, quando a gente pensava em cadeias logísticas, em cadeias de suprimento, quando a gente fazia o famoso desenho de malha, né? Ou ia desenhar lá a malha. Antigamente era uma coisa que você desenhava, definia, e aquele negócio ficava rodando por 10, 20, às vezes, dependendo da indústria, 50 anos o mesmo desenho. Ninguém fala, pô, eu não preciso ir lá revisitar onde é que eu vou botar minha fábrica, onde é que eu vou botar meu CD, onde é que eu vou botar meu hub. Tá lá, tá funcionando. Agora, essa decisão de desenho de malha, por exemplo, ela virou quase que
eu brinco, quase que virou uma decisão operacional, que você tem que todo dia, todo dia revisitar. Eu acho que é um pouco dessa natureza. Eu acho que o grande X da questão não é mais China ou Europa, é sim, qual que é minha melhor malha? Qual que é meu melhor desenho para lidar com as incertezas, para lidar com a vulnerabilidade, para lidar com o dinamismo da economia atual, né? Então, acho que é isso. E muitas empresas estão, sim, reabrindo essa decisão, né? Aquela decisão que estava lacrada lá num cofre, né? Ninguém ia mais visitar ela. Não, deixa, já está tomada, já está bom, já está ok. Acho que elas estão revisitando. E essa decisão aqui, por exemplo, na Escócia, o Reino Unido como um todo, mas a Escócia em particular, um setor que é muito forte, é o setor aeroespacial, por exemplo. E é um setor altamente tecnológico, é talvez um dos setores da economia mais desenvolvidos em termos de tecnologia que a gente tem. E as discussões são todas essas, né? Putz, o que que fica aqui, que parte do design fica aqui, que parte do design não fica aqui, que parte da manufatura fica aqui, que parte da manufatura não fica aqui. E assim, aqui na universidade, por exemplo, tem hubs, né, em torno do setor aeroespacial, e tá todo mundo, né, batendo cabeça com isso, né? O que que fica, o que que vai, quando vai, o que que de propriedade intelectual vai junto, o que que não vai. Enfim, é uma grande decisão, né? Então, eu acho que isso está sendo revisitado. Eu acho que essa é a Bacana, grande bacana. sacada. Bacana, sensacional aí. Nós estamos terminando o nosso primeiro tempo aqui, o Uhum. Vinícius, e eu já quero fazer aqui um alertazinho para o pessoal que está assistindo aí. Fique aí, porque o Vinícius vai vir falar aqui, sim, principalmente de impactos sociais e ambientais dentro da área de supply chain, ou dentro da organização como um todo. Você sabe que no nosso canal a gente não fala só de supply chain, falamos de. Claro. É um curso de MBA, viu, Vinícius, né? Então, bota um joinha para o Vinícius aí, que está trazendo uma contribuição fantástica. Se inscreva no canal também. E daqui a pouco nós voltamos. Pode ser, Vinícius? Claro, vamos lá. Prazer. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui para contribuir com o seu conhecimento, seja estudante, professor ou profissional da área de supply chain ou de outras áreas. E como eu prometi no finalzinho do primeiro tempo, o Vinícius aí, já que ele foi para a Escócia, principalmente para olhar para essa perspectiva de sustentabilidade, de impacto social, ou seja, a experiência dele na cadeia de abastecimento. Vinícius, vamos conversar um pouquinho. O que que nós temos para falar sobre os impactos sociais, os impactos ambientais que eventualmente podem ser afetados ou podem ser afetados aí pela cadeia de abastecimento supply chain? Muito bacana. Bom, é um tema que a gente poderia ficar horas aqui falando, né, Bertal? Eu acho que não só ele é grande, como ele é importante, como também aí tem sido o foco do meu trabalho nos últimos anos. Eu acho que, um pouco na linha do que a gente estava conversando, eu acho que tem uma mudança aí também na forma de encarar isso. Primeiro, o que a gente está falando de impacto social e ambiental com relação às cadeias, né? Basicamente, todas as cadeias, independente de onde elas operem, como elas operem, que setor elas operem, elas causam impactos, tanto ambientais quanto sociais. Por impactos sociais, a gente pode falar de uma série de coisas, né? Tem temas ligados a normas de trabalho, engajamento com comunidades, que fazem parte, né, de partes, né, ou de elementos da cadeia, né, players da cadeia, uma série de questões em torno de como é que a gente garante que não, né, ao longo de uma cadeia, por exemplo, não existe trabalho infantil ou trabalho escravo, né, o famoso, né, o chamado aí de modelos de escravidão modernos, né, que são Uhum. modelos análogos ao que a gente conhece já, infelizmente ainda existe numa intensidade grande. Então tem toda essa questão do impacto nas pessoas, na sociedade, né, nas relações entre indivíduos e entre comunidades e países, né, e blocos e tudo mais. E tem o lado ambiental, que basicamente o que uma cadeia faz por definição é transformar recursos naturais em produtos e serviços que podem ser usados por todos nós e todas nós. Eu acho que isso é importante de entender. E, de novo, quando a gente olha para uma cadeia com uma perspectiva puramente mecânica, né, que é uma máquina, a gente vai querer que entre entre insumo e saia produto, e que a gente faça isso, né, o mais rápido possível, o mais barato possível, o melhor possível, né?
Mas, de novo, as cadeias alteram o ambiente altera as cadeias. Eu acho que essa é a grande visão agora, né? Por muito tempo a gente ficava falando assim, ah, bom, vamos calcular o impacto ambiental da cadeia. Então, mede quanto de carbono você está emitindo para transportar uma determinada quantidade de produto. Legal, isso é importante, a gente vai ter que continuar fazendo. Tem um monte de pressão regulatória agora para olhar definitivamente para a cadeia, que é o famoso, né, emissão de escopo 3, por exemplo, que está pegando super forte e é um ponto bastante controverso e tal. Mas tem um ponto também que é o seguinte: as próprias alterações que a gente já fez no meio ambiente vão fazer com que as cadeias enfrentem riscos e enfrentem desafios que não estavam no mapa há algum tempo. Isso é escassez de recurso, mudança, por exemplo, de né, temperatura e estações. Né? A gente está passando aqui, por exemplo, na Europa, por um verão que foi extremamente quente e um outono que não está parecendo outono, né? Está parecendo quase, em alguns momentos, um verãozinho, assim, né? Dadas as temperaturas e tudo mais. É claro que isso isoladamente não é indício suficiente para a gente falar das mudanças climáticas, mas tem grandes padrões que estão sendo alterados por conta disso. Pessoas estão tendo que se deslocar de lugares porque eles se tornam inabitáveis, comunidades estão tendo dificuldade em desenvolver, crescer alimentos, plantar alimentos, colher alimentos. Né? Uma série de instabilidades acabam acontecendo por conta disso, tanto política quanto social. E as cadeias estão no meio disso, elas são parte disso, elas não são uma máquina isolada da sociedade. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente vê que, na verdade, as cadeias não só causam muitos impactos negativos, como elas também são vulneráveis a esses próprios impactos que elas causam. Então, é um círculo, né? É um ciclo aí de causar impactos e ser influenciada por esses impactos, né? Tanto aí do ponto de vista social quanto ambiental. Então, acho que isso é o grande olhar agora, esse é o grande foco que a gente deveria ter no momento. E existem alguns detalhes, é muito legal o que você falou, Vinícius, e existem alguns detalhes dentro da cadeia de abastecimento que são extremamente interessantes. Ontem eu estava participando de um workshop Uhum, recente, né, recentemente eu montei esse workshop baseado na cadeia de abastecimento sustentável, supply chain sustentável e a muito legal. atuação do homem, o fator humano. Uhum, E tinham, logicamente, eram discussões que nós estávamos fazendo e surgiram ideias fantásticas, porque muitas vezes nós estamos pensando no desmatamento da Amazônia, da Amazônia, ou seja, a destruição da mata, mas tem outras perspectivas que nós podemos avaliar. E não só, eu não vou entrar muito na seara de é o carro elétrico, tá? Porque isso a gente tem falado bastante já. uhum, Mas tem um detalhezinho que eu diria que é operacional. uhum, Aliás, eu queria contribuir com duas linhas de raciocínio aqui para a gente explorar a nossa conversa. A uhum, primeira delas é o famoso same day delivery, né? uhum, Ou a entrega de mesmo dia. A partir do momento em que você faz a entrega do mesmo dia, você não faz consolidação de cargas, né? perfeito. Mas de olho nisso, algumas empresas dizem o seguinte: tá bom, eu não faço consolidação de cargas, mas eu coloco o meu posto avançado. Então, desse posto avançado, a minha última milha, ela é realmente mais reduzida, ou seja, uma milhazinha, né? Então, É uma milhazinha. essa é uma perspectiva que eu acho muito interessante. E a segunda é a quantidade de devoluções, principalmente no comércio eletrônico, né? Ou Uhum, seja, no Brasil isso chega a 10% mais ou menos das devoluções. Nos Estados Unidos esse número é maior, se não me engano, legal. aí não me equivoco, é 20%, né? Mas esses 10% significa mais caminhões transitando, né? Uhum, Portanto, mais geração de gás carbônico na natureza, ou seja, de alguma maneira impactando o meio ambiente. O que você comentaria sobre isso? Talvez até você tenha algum outro exemplo aí que possa trazer. Eu trouxe coisas reais exatamente para a gente aqui, nós estamos quase no finalzinho da nossa prosa, mas trazendo coisas concretas de como a gente poderia trabalhar sem pensar em algo muito mirabolante, né? uhum. Não, perfeito. Eu acho que esse exemplo é muito bom e pega os dois lados, Bertaglia, tanto o lado social, que a gente estava conversando, quanto o lado ambiental. O ambiental, bom, ele é um pouco autoexplicativo, né?
mais caminhão rodando, mais insumo sendo consumido, mais emissão de carbono, você tem um impacto, claro, que aumenta. Do ponto de vista social, eu acho que é importante também a gente lembrar que, de novo, as cadeias não estão soltas, elas não vivem no vácuo, elas vivem dentro de uma sociedade, né? Enquanto a gente fala da milhinha, né, da última milha, ela geralmente está acontecendo onde? Em cidades, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países mais urbanizados do mundo, né? Você pegar lá o percentual até mais urbanizado que os Estados Unidos. Pouquinha coisa, mas é. E esse movimento é global, as cidades vão ficar cada vez mais densas e mais importantes, e esse movimento eu acho que é um movimento que é muito difícil de mudar. É, e isso causa um impacto social também muito grande, né? Então, assim, você tem, sei lá, toda essa onda dos aplicativos, você tem né, uma densidade muito maior de pessoas transitando na cidade, entregando coisas, devolvendo coisas, né? E, enfim, tem os aplicativos de refeições também, né? E tudo mais que entra nessa, que pode entrar nessa conta, pode entrar nessa perspectiva também. É, quando a gente coloca essa questão do same-day delivery, aí entra também uma questão social muito importante, que eu diria até que é mais comportamental, mas eu colocaria nesse balde de social, que assim, eu acho que passa por fazer com que as pessoas entendam qual é o impacto dessas decisões, né? Eu não vou julgar, eu não estou entrando aqui e falar assim, eu vou ser, né, vou fazer uma vigilância moral aqui, falando se a pessoa deveria ou não tomar certas atitudes. Eu não vou entrar nesse detalhe, nessa discussão. Mas eu acho que é importante a gente entender que quando a gente demanda que uma operadora, né, uma empresa, né, que depois vai pressionar uma operadora, se não tiver a própria, a fazer uma entrega no mesmo dia, a gente está colocando uma pressão exageradamente grande no sistema. E às vezes, e aí eu entro com um pouco do meu comentário moral aqui, sem muita necessidade, sem uma É necessidade verdade. explícita, né? Eu conversei, esses dias eu estava conversando com um colega que é professor em Londres, e ele tava falando exatamente isso, que ele tava achando inacreditável a profusão de aplicativos que estavam prometendo, por exemplo, entrega em 15 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos, de coisas assim, por exemplo, ele até brincou, ele falou, pô, quem que precisa de uma banana em 15 minutos? Né, assim, no centro de uma cidade. Então, assim, tem acho que uma série de questões aí para debater, né, no sentido de olhar para que tipo de produto que é, qual que é o público que está sendo atendido e tudo mais, mas acho que é passar por uma necessidade, passar vamos dizer assim, um olhar muito claro de isso é realmente necessário. As pessoas realmente estão com esse nível de tolerância, a tolerância é 15 minutos mesmo, ou é same day mesmo, será que se a gente esticar um pouquinho isso para o dia seguinte, ou para 2 dias, ou passar de 30 minutos para 5 horas, será que o efeito não é praticamente o mesmo do ponto de vista utilitarista da história, ou do uso da história, com impacto ambiental, impacto social muito menor? Então, acho que a gente tem que fazer essa discussão. Sinceramente, eu acho que profissionais de logística e supply chain precisam conduzir esse debate. Eu não vou chamar de educação de consumidor e consumidora aqui, porque eu acho que não é exatamente isso. Mas é um debate mais amplo, né? É um debate mais amplo no sentido de a gente precisa mesmo, né? Eu acho que entra muito no que a gente fala em sustentabilidade da suficiência, né? O que que é suficiente, né? Em produto é muito fácil entender isso, né? Eu preciso de 2 carros na garagem, eu preciso de 50 pares de calçados, eu preciso é volume, a quantidade, a gente entende isso em produto, o que que é suficiente. Em serviço, é esse tipo de coisa. Eu realmente preciso em 15 minutos? Será que um dia, 2 dias, uma semana, às vezes pode ser suficiente, né? Então, acho que a gente precisa passar por essa discussão. Acho que a lógica de quanto mais curta a entrega, melhor, eu não sei se a gente deveria pegar ela como é. A gente deveria desafiar um pouco essa premissa. Que legal, que legal. Vinícius, meu amigo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, uma prosa fantástica. Passou o tempo aqui voando, realmente voando. Você É um trouxe aqui prazer. para a gente uma contribuição magnífica. Vinícius, meu caro, gratidão enorme pela sua contribuição. Eu que agradeço, Bertaglia. Conta comigo sempre. É um prazer estar com você, é um prazer estar aqui no canal. E é isso aí. Parabéns pelo seu trabalho e que muitas prosas ainda venham por aí.
Esse canal é voluntário para atender estudantes, professores e profissionais. De novo, bota um joinha para o Vinícius aí, né? Foi uma prosa magnífica, excelente contribuição. Meu caro, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração, Vinícius. Tchau, tchau. Abração, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!